diáconos do dia, por favor. Eu queria também pedir para você se levantar só em caso de extrema necessidade, não conversar e não dormir. Eu morei numa cidade chamada Piracicaba. Alguém conhece? Lá eles falavam porta, está dormindo? Engraçado. Morei numa cidade chamada Araguari, perto de Uberlândia, um monstro de cidade, Uberlândia. Morei numa cidade chamada São Carlos, interior de São Paulo. Morei numa cidade chamada Formiga. Alguém conhece Formiga? Só uma alma. Morei numa cidade chamada Salto. Quem nasce em Salto, o que é? Eles diziam que era assaltante. Morei numa cidade chamada Guarulhos. Morei numa cidade chamada Penha. É um grande bairro, é um monstro. Vocês acharam aí, gente? Estou tão feliz. Não sei se eu vou pregar. Brincadeira. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu quero falar um pouquinho sobre visão. Diga comigo, visão. Cada igreja em especial tem a sua visão, aquilo que eles acreditam. E existem alguns exageros. Eu quero falar algo para você poder entender. Às vezes você vê algumas coisas na internet, por exemplo, aprenda hebraico. Você vai falar assim, poxa vida, hebraico online, aí você quer aprender hebraico, principalmente estudante de teologia, ele quer fazer um curso via internet de hebraico. Gente, o hebraico que se fala em Israel não é o mesmo do hebraico bíblico. Como o português de Portugal não é o mesmo português brasileiro. Quando eu levantar a mão, você fala amém. Ótimo. Então, nós temos alguns problemas nas Sagradas Escrituras que nós precisamos estar atentos a isso. Problema número 1 que nós temos, o problema da salvação. Para muitas pessoas, a salvação, ela vem através da decisão do homem. O homem decide, ele escolhe servir a Deus. A pessoa diz assim, eu fui salvo no ano de 2015, eu fui salvo no ano de 1994. Na realidade, a salvação, ela é oferecida a todo homem. Você simplesmente se apossa pela fé daquilo que já foi feito. Então é mais ou menos assim, há um depósito bancário para você de um valor X. Então, simplesmente você tem que tomar a posição, a decisão de ir ao banco e sacar aquilo que está no teu nome, que é por direito seu. A salvação, ela é oferecida a toda e qualquer pessoa. Mas o que é salvação? Então, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido durante esses 28 anos como pastor, a salvação, ela é uma obra exclusivamente de Deus.
Se você pegar na parte de cima, você consegue fechar. Pode fechar. Está frio aí atrás, gente? Então, a salvação é o maior projeto de Deus para a vida do homem, a salvação. E quando você pergunta a alguém assim, você é salvo? Já falei sobre isso aqui, só estou relembrando algumas coisas. A pessoa, ela pode responder assim, sim, eu sou salvo. Está certo? Está certo. Você é salvo? Eu estou sendo salvo, está certo? Sim, está certo. Você é salvo? Ela responder assim, serei salvo, está certo? Está certo. Por quê? Porque a salvação, ela se manifesta em 3 etapas, em 3 áreas da nossa vida. Ela se manifesta no Espírito. Ser salvo no Espírito significa nascer de novo. A tradução em hebraico é nascer do alto, nascer de Deus, receber a vida de Deus. O que é a vida de Deus? A vida eterna. Deus, Ele nos dá a vida eterna. Quando nós nascemos de novo, nós nos conectamos com Deus no Espírito, porque Deus não é alma, Deus é Espírito. A alma, ela é o intérprete entre as questões do Espírito e do corpo. E um dia, após uma aula aqui da nossa escola, um dos alunos chegou e me perguntou e falou assim, pastor, Deus tem alma? O que você acha? O homem, ele é um espírito. O espírito, ele entra em contato, em conexão com 2 mundos espirituais. Com o mundo de Deus ou com o mundo do diabo, que é o mundo das trevas. Quando você vê uma pessoa incorporada com um espírito, manifestada com o espírito, há um ser espiritual que, por legalidade, uma porta aberta, ele se apossa da alma da pessoa e ele controla a alma da pessoa. A alma, ela é toda a nossa psique, como nós já falamos muitas vezes, são os seus sentimentos, seu raciocínio, sua mente. A alma, ela vai além do cérebro. Existem mistérios na alma que nós nunca vamos conseguir resolver, a não ser uma ação direta de Deus. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, normalmente um pai cristão, uma mãe cristã, procura oferecer a essa jovem senhora que está grávida um conforto, uma tranquilidade. Por quê? Porque a criança poderá receber toda uma descarga emocional na sua alma. E a criança nasce, ela poderá ter sentimentos de depressão ou de rejeição. Isso já está mais que provado cientificamente. E por mais que às vezes você dê um remédio, você estará tratando de uma questão física, biológica, que poderá ajudar, mas não resolverá. Por isso existem pessoas que tomam remédio a vida toda, porque não é uma questão da bios, da carne, do corpo, é uma questão da alma. E qual o trabalho que a nossa igreja, a nossa escola faz? Faz um trabalho de sarar feridas da alma. Valnice Milhome chama isso de cura interior. Quantos estão me entendendo? Ok. Então, qual é o processo de salvação na alma? É um processo quase eterno. Mas por que não é eterno? Porque ele vai até o túmulo. Depois disso, é outra coisa. Então, se você recebe Jesus e você é salvo no seu espírito, significa que você agora está conectado com Deus. E você precisa crescer espiritualmente.
Porém, eu aprendendo, entendendo algumas coisas, existe revelação, diga revelação, inspiração e iluminação. De novo. Vamos lá, revelação. O que é revelação? Nós ouvimos esse termo aqui na igreja durante muitos anos. O nosso irmão Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Há uma dúvida em relação a Hebreus. Eu, particularmente, isso é opinião minha, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu acho que ele também escreveu Hebreus. Alguns dizem que foi Priscila. Outros dizem que foi Apolo, que eram discípulos dele. Mas, enfim, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. O que foi que ele recebeu? Ele recebeu duas coisas. Ele recebeu revelação e ele recebeu inspiração para escrever. Amém? Agora, quando nós lemos a Bíblia, preste atenção no que eu estou falando, está sendo gravado lá. Nós não recebemos o mesmo nível de revelação e inspiração que Paulo recebeu. Nós recebemos uma iluminação daquilo que foi escrito. Amém ou não amém? Está dando para entender? Sim ou não? Não, eu repito, vou devagar. Tá, o que isso quer dizer com isso? Então nós pegamos o texto aqui e nós lemos assim, Efésios 2:8, está aí no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós lemos assim: pois é pela graça que você recebe a salvação no Espírito, a salvação na alma e a salvação no corpo. É pela graça. Só que para que eu possa me conectar à graça, eu preciso ter um ingrediente. Qual é? Ali, depois da vírgula de salvo. Ai, gente. Me ajuda. Vocês estão sem fé. Por meio do quê? Para que eu possa receber essa salvação, para que eu possa receber essa graça da salvação, eu preciso de algo. O que eu preciso? Não, vocês têm que falar alto para me ouvir, vamos lá. Mais alto. Outra vez. E o Brasil, hein, gente? Eu falei semana passada. Ah, pastor, o senhor está torcendo contra. Eu falo, vocês não me ouvem, já dizia minha avó. Minha avó fala, Paulo César, Paulo César. Então, voltando aqui. Pois pela graça sois salvos, através da fé. A fé é um ingrediente que conecta você à graça. A graça, ela te concede a salvação. Então diga, fé, graça, salvação. Fé, graça, cura. Vai, eu vou falando, mas vai repetindo, para você não esquecer. Fé, graça, libertação. Santificação. Purificação. Perdão dos pecados. Casamento. De novo. Prosperidade. Por que é mais amém prosperidade que casamento? Então, o que diz o texto? Pela graça você é salvo, mas existe um meio de alcançar a graça. O meio de alcançar a graça qual é? Fala, gente. Isso. Mas, você vai ter saudade. Escuta. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade. Infelizmente. Por quê? Porque existe uma
confusão no meio cristão, no meio evangélico. Aí surgem as divergências, diga comigo, divergências teológicas. Um pastor metodista, presbiteriano ou batista, ele passa de 5 a 6 anos em uma academia teológica. É muito tempo. É o tempo que eu gastei na faculdade fazendo um curso de Direito. É o tempo que muitos de vocês vão estar fazendo um curso qualquer. E aí, o fulano de tal se converteu na igreja A, B ou C, e um dia resolveu abrir uma igreja. Aí você pergunta assim, você fez um curso teológico um pouco mais profundo? Ele vai dizer para você que não. É aí que surgem as heresias. O que são heresias? São verdades que nós distorcemos. É como um pouquinho de veneno no feijão. Ele pode não te matar, mas pode fazer um estrago no seu organismo. Um pouquinho de veneno. Existem coisas que eu nunca vou ensinar para algumas igrejas. Vocês já têm um pouco de maturidade para isso. Por quê, pastor? Porque eles não entenderiam, principalmente questão de libertação. As pessoas perguntam assim, por que os demônios existem? Por que Deus criou esses demônios? Eu um dia conversando com um pastor, perguntando isso para mim. Ele falou assim, pastor, demônio e anjo caído é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado, de acordo com o livro de Salmos, inferior, menor do que os anjos. Um ser humano, ele não aguenta uma canalização, uma possessão de um anjo. Ele não aguenta, ele não suporta. Escute isso. Então, esse pastor me perguntou, falou assim, tá, e de onde vêm os demônios? Aí eu falei assim, de acordo com a Bíblia, eles vêm de uma raça pré-adâmica, no qual Lúcifer, ele tinha acesso a esse quadrante do universo. O planeta Terra, para Lúcifer, é um planeta prisão. Ele não pode agir em outras galáxias. Ele está preso aqui. Aí o pastor me olhou e falou assim, mas então os demônios são diferentes dos anjos caídos? Sim. Porém, os anjos caídos, eles são maiores em força e em violência. Aí ele arregalou os olhos, ele falou, mas então o senhor tem que mostrar isso na Bíblia. Eu falei, então vamos lá. Há um profeta chamado Daniel. Daniel entende que depois de 70 anos terminaria o cativeiro. Ele lê o profeta Jeremias, é bem interessante isso. E ele começa um jejum. Porém, o jejum dele durou 21 dias. As pessoas às vezes falam assim, estou fazendo um jejum de Daniel. Aí eu pergunto, de 21 dias ou de alimento? Eles falam de 21 dias. E eu pergunto, mas por que o jejum de 21 dias é o jejum de Daniel? Porque foi 21 dias, pastor. Sim, mas se você estiver fazendo um jejum de legumes, frutas e líquido, e durante 21 dias não chegar a resposta, Daniel jejuou até chegar a resposta. A resposta demorou 21 dias, 3 semanas. Aí eu disse assim para esse pastor, falei assim, quando Daniel começa a orar, ele põe um propósito de jejuar, ok? Sim. E o que acontece nesse período? Um anjo desce. Porém, um anjo caído impede do anjo de Deus de passar. Quem já leu isso que eu estou falando? Então, significa que a força e a violência do anjo caído era maior do que a força e a violência do anjo de Deus. Isso dá um nó na nossa cabeça.
como que um anjo caído tem mais força e violência do que um anjo de Deus? Sim, está na Bíblia. E Deus não escondeu isso da gente. Diga, ai, ui, diga alguma coisa aí. Então, algumas pessoas, por não estudar profundamente as Escrituras, eles começam a distorcer algumas verdades de Deus. Não, eu sou mais que vencedor, eu estou em Cristo, Jesus está comigo, Satanás, sai da frente. Ai, irmão, não funciona assim. Um pastor no México, eu contei isso, o pastor Maldonado de Miami contou, ele tinha uma igreja de mais de 2.000 membros, resolveu ungir uma cidade chamada Ciudad Juárez, no México. Saiu derramando azeite na cidade, sozinho, que é o só de Deus. 40 dias depois, o diabo matou ele. 40 dias. Por quê? Não se quebra princípios em batalha espiritual. Repete. Ok. Então, algumas pessoas, por não ter um conhecimento um pouco mais profundo das Escrituras, elas começam a distorcer. Por exemplo, você sabia que alguns pastores e algumas igrejas acreditam que Eva foi a segunda mulher de Adão? Qual foi a primeira? Lilith. Mas isso está na Bíblia? Deixa eu ver aqui vocês, espera aí. Isso está na Bíblia, sim ou não? Sim. A Bíblia fala sobre Lilith. Tcharam! Quem já estudou sobre Lilith na Bíblia? Está na Bíblia hebraica. A Bíblia fala sobre Lilith. Pastor, só quer dizer que Adão já está no segundo. Esse Adão também, misericórdia. Eu não disse que ele está no segundo casamento. Eu disse que alguns pastores dizem que. É isso que eu estou dizendo. Então, o que acontece com algumas pessoas? Por eles não terem uma profundidade e um conhecimento da palavra de Deus em determinados assuntos, eles distorcem. Eu não posso ensinar algo para você que eu não tenha certeza, convicção e sem aquilo ter passado por um crivo. Qual é o crivo? O crivo é a minha liderança. Muitas vezes eu troco ideias com pastores amigos e eu falo assim: fulano, estava lendo a Bíblia, fazendo um estudo, você sabia disso, disso, disso? Alguns deles dizem assim: Paulo, mentalidade batista. Outros dizem assim: Paulo, mentalidade presbiteriana. Outros dizem assim: Paulo, mentalidade pentecostal. Por quê? Porque é aquilo que essas pessoas creem e acreditam. Agora, se Lilith, a Bíblia, Isaías, tá? Para quem quer estudar, Isaías fala sobre Lilith. Se Lilith foi ou não a primeira mulher de Adão, isso não está na Bíblia. A história hebraica, a tradição hebraica diz que sim. O apóstolo Pedro, ele cita um homem chamado Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Ok. Existe um livro apócrifo chamado o livro de Enoque. Eu baixei ele no meu iPad para me ler. Esse livro não foi colocado no cânon bíblico. O que é cânon? Vara, retidão. Aquilo que tem inspiração de Deus. Porém, escute isso, a Bíblia fala sobre Enoque. E Enoque, ele visita alguns planetas que são habitados por seres. Sabia que existia ET? Pronto, eu sabia. E agora? Para e pensa.
Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque essas coisas começam a frutificar na internet. E hoje, devido ao acesso fácil que nós temos a YouTube, por exemplo, e vários sites, começam a gerar algumas dúvidas na cabeça das pessoas. A pessoa, ela fala daquilo que o outro falou, que ouviu não sei de quem, posta um videozinho e um monte de gente tudo assistindo. Pastor, o senhor já viu falar de Metatron? Já. Quem é? Alguém me perguntou. Falei, se é considerado o anjo do Senhor do Antigo Testamento, é o anjo mais forte e violento do céu. Mas está na Bíblia? Não, então para mim não serve. Então as pessoas fazem perguntas estranhas para nós. E por que eu estou te falando todo esse monte de coisa? Porque tudo isso eu leio, eu estudo, eu sei, eu não tenho problema com isso. Mas isso não vai trazer para você, escute, a fé, a graça e a salvação. Isso é conhecimento apenas. Paulo disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, ele esteve até o terceiro céu. Ele ouviu coisas que aos homens não é lícito revelar. Por quê? Paulo estava falando dele mesmo e do nível de revelação que ele recebeu. Hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos as Escrituras, Deus traz para nós um nível menor de revelação que nós podemos chamar de iluminação. Mas eu posso falar revelação? Pode. Só que o nível de revelação que Paulo recebeu, ninguém, por ter escrito as Escrituras, amém, gente? Amém? Fui claro. Ninguém tem autoridade para isso. Por quê? Porque Deus deu a ele uma missão específica. Um homem inteligentíssimo, com a capacidade intelectual invejável. Fantástico. Aí o Paulo diz assim, gente, é o seguinte, a graça de Deus, de uma forma muito simples, que ela vai além dessa minha definição, a minha definição é muito pobre, mas a graça de Deus significa que Deus te favorece, ainda que você não mereça. É o favor de Deus imerecido, amém? Para você receber a graça de Deus, você precisa de um ingrediente. Sim, qual é, Paulo? Aqui, carta aos Efésios. Ele diz assim, você precisa de um ingrediente chamado fé. Só que a fé, diga comigo, a fé é um fruto. A fé é um dom. A fé é um estilo de vida. Eita, e agora? Porque nós falamos assim, vida de fé. Eu preciso da fé como fruto, como dom, ou uma fé como estilo de vida? Aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não posso só ler aqui, pela graça sois salvos meio da fé, amém, glória a Deus, não. Primeiro, a fé como fruto, diga, é fidelidade, fala aí, gente, nos meus compromissos com Deus. Ok. A fé como um dom, diga, a fé como um dom é uma manifestação de um dom do Espírito para receber e operar. A fé como estilo de vida, fala, é ouvir a palavra e crescer em fé, em revelação, em iluminação. E aí eu posso acrescentar outras coisas, mas aqui, vamos parar aqui para não te confundir mais. Pois é pela graça que eu sou salvo. E como é que eu recebo a graça? Por meio da fé. Então nunca esqueça isso. Fé, graça, salvação. Vamos de novo? Ótimo. Aquilo que você ouve
é aquilo que você tem fé para receber. Vou falar de novo. Aquilo que você ouve é aquilo que você vai ter fé para receber. Então, se eu pregar, ensinar, qualquer homem de Deus, pregar, ensinar, cura, você vai se tornando uma pessoa confiante em Deus para a sua cura. Mas se eu só pregar, ou qualquer pastor, só pregar sobre prosperidade, 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 você vai se tornando confiante para prosperar. Se eu pregar sobre salvação, não, você tem que ser salvo, sua família tem que ser salvo, salvação, 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 você vai se tornando confiante, um expert em salvação. Para você é salvação. Não, o importante é ser salvo, é estar com Jesus. Não, o importante é ir para o céu, ser salvo. Posso passar luta, vem doença e tal, mas eu quero ser salvo. O que você ouve é o que você gera como resultado. Escreve isso aí. O que eu ouço é o que eu gero como resultado. Uma pessoa pode ter uma fé para prosperar, mas pode morrer de câncer. Por quê, pastor? Porque a fé para prosperar, ela é um tipo de fé. A fé para salvação é outro tipo de fé. A fé para ser curado é outro tipo de fé. Existe essa diferença? Sim, queridos. Os melhores teólogos e escritores do mundo entendem isso. Por isso que você vê pessoas na igreja que elas têm uma vida próspera. Elas têm uma vida estabilizada financeiramente, mas se dá um espirro, tchim, ele já fica doente, tem que tomar remédio. Ele não consegue ser curado pela fé. Ele consegue prosperar, mas ser curado não. E aí, eu lembro uma vez, eu conheci um pastor presbiteriano, de cadeira de rodas, ele tinha sofrido um acidente, e as pessoas criticavam muito ele, mas pensa num homem humilde, um homem de Deus, lá em São Paulo conheci ele, um homem educadíssimo, inteligentíssimo, um homem que tinha uma palavra e um conhecimento da Bíblia profundo. E pessoas, não as pessoas da igreja dele o criticavam, pessoas de outra igreja, ficavam assim, como é que pode ser pastor, você está lá na cadeira de roda? Como é que ele pode pregar cura e orar para os outros ser curado? E ele mesmo, então as pessoas não entendem isso. Quando você lê sobre Eliseu, que ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, ele passa por um momento difícil na vida dele, e o rei o visita, e ele diz assim, abra a janela e lance algumas flechas. E o rei lança 1, 2, 3. Ele disse assim, se você tivesse lançado mais flechas, você venceria os seus inimigos, você os mataria, eles não iriam te incomodar mais. Estou parafraseando. Porém, você simplesmente irá derrotá-los 3 vezes, depois disso não. O problema que Eliseu tinha, de acordo com a Bíblia, no hebraico, é melancolia. Eliseu estava morrendo de depressão, um profeta que operou 2 vezes mais do que o seu mestre, o seu discipulador, Elias. Porém, o nível de fé para profetizar que ele tinha, não era o mesmo nível de fé para ser curado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma pessoa pode ter uma fé sólida, verdadeira, genuína, para prosperar, mas não ter uma fé para cura. Ou o contrário, a pessoa tem uma fé sólida, firme, verdadeira, genuína, para ser curada, mas não tem fé para prosperar. Quantos estão me entendendo? Então,
Quando Paulo fala que é pela graça que eu recebo a cura, é pela graça que eu recebo a salvação, eu preciso entender que antes dessa graça, há algo chamado fé. E a fé, para muitas pessoas, é um mistério muito grande. Crer e fé vêm da mesma raiz, porém não é a mesma coisa. Repete. Vamos lá, diga. Crer e fé têm a mesma raiz, porém não é a mesma coisa. Por quê? A perna tem a mesma função que o braço? Sim ou não? Porém ela está ligada no mesmo corpo. Deu para entender? Sim ou não? Pastor, nem sei para que eu tenho essas pernas. Pelo amor de Deus. Então, crer e fé têm a mesma raiz. Porém, o seu significado e a sua função é diferente. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter esse conhecimento, essa revelação e essa iluminação. O que diz a Bíblia para nós? A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, ou seja, não é você que gera a fé, não é você que gera a graça. Isso é um presente, é um dom de Deus. Então, o que é que eu faço? Eu preciso receber. Diga, receber. Outra vez. De novo. Mais alto. Como é que você recebe a fé e recebe a graça? Pela fé, Abraão foi chamado amigo de meu Deus. Como é que eu recebo? Porque se eu vou lhe dar um presente, eu entrego para você, você recebe. Mas como eu recebo algo que eu não vejo? Deixa eu dar um exemplo. Eu sou um pouco antigo. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar conversando por mensagem. Converso com algumas pessoas por mensagem, normal. Mas eu gosto de falar com as pessoas por telefone. Prefiro pessoalmente, mas existem algumas, né? E às vezes você está falando com alguém, e tem um menino que pregou aqui, o pastor Tony, ele é muito engraçado. E o Tony, né, a gente está conversando, e aí, homem do céu, não sei o que e tal. Aí ele fala assim: então tá bom, Paulo, olha, um beijão para você, Deus te abençoe, não sei o que. Tá. Quando uma pessoa está do outro lado da linha, ele fala assim: um beijo para você. Você recebe o beijo? Aí, gente, é uma pergunta tão simples. Eu vou sentar. Recebe ou não recebe? Tá, nós estamos conversando no telefone. Meu irmão, minha irmã. Então tá, tchau. Um beijo para você, te amo. Recebe ou não recebe? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não achou nada até agora? É uma bobagem, mas não é. Vamos de novo. Tá, querido, um beijo para você. Tchau. Recebeu ou não recebeu? Diga comigo, sim. Mais alto. Mas não. Aí está a revelação. Assim é a fé. Você recebeu. Amém? Pode falar amém. Mas não recebeu. Amém também.
Porque não saiu uma boca lá, te dando um beijo. Parece uma bobagem, mas pensa bem que eu estou te falando. Pensa. Tá bom, pastor. Então vamos lá. E o que isso tem a ver com a fé? Muito. Por quê? Porque a fé, ela vem de uma forma invisível, porém operante. Repete. Vamos de novo. Diga, a fé, ela vem de uma forma invisível, porém operante. Ok. Existe mobilete ainda? Quem sabe o que eu estou falando? Mobilete. Quantos cavalos tem uma mobilete? Não vai dizer só aquele que pilota, pelo amor de Deus. Tá. Mas uma mobiletezinha, né? Que é uma bicicleta com motor, né? É? 2 cavalos, né? Quantos, Everton? 30? 3 cavalos? Tá. O motor, quem pilota e o garupa. Brincadeira. Tô brincando. Pastor, eu tenho uma mobilete. Não, tô brincando. Tá. Mas para você entender. Ok, qual que é o máximo de velocidade que uma mobilete pega? Uns 50, será? Everton, você tem mobilete? Eu acho que é isso, né? Tá falando que é. Ok, tá. Agora você pega uma moto um pouco mais violenta, daquelas que o pessoal de vez em quando passa aqui na rua, na Pio 12, você fala, animal. Aquilo você pode colocar 2 pessoas ali, assim, forte. Sim, né? Bem forte que aguenta. Aí você pega um carro. Quem aqui já teve DKV? Ninguém nem sabe o que é. Só teve, irmã? Olha, achei uma vencedora ali. Tá, vou melhorar. Quem aqui já teve um Fiat 147? Meu Deus. Tá. Quem aqui já teve um Monza Tubarão? Aí já está melhorando. Quem aqui já teve Corcel 2? Quem aqui já teve aquele Opalão que gostou de mudar a marcha, cleque, cleque, cleque? Olha lá, o irmão teve também. Tá. Aí você pega, por exemplo, o meu carro ele tem 114 cavalos, sem contar comigo. Brincadeira. Aí esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, pastor, você tem que comprar um carro tal, não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, quanto está um carro desse? Ele falou assim, pastor, mais ou menos 280 mil. Eu falei, amém, irmão, Deus te ouça, um dia eu compro e tal. Aí ele falou assim para mim, tem 324 cavalos. Eu falei, rapaz do céu. É por isso que às vezes eu estou na estrada lá, 110, 120, só vê um carro daquele passando. Você fala, Jesus, sabe? O que o senhor quer dizer com isso? Para você entender. Aí você pega um ônibus. Você pega um avião. Como muitas vezes eu vou para Foz, Rio de Janeiro, Manaus. A última viagem agora foi para Brasília. Fui até Guarulhos fiz conexão Brasília. Aí tem as telinhas que abaixo assim, e você vê velocidade cruzeiro, 840, 920 quilômetros por hora. Então você imagina. Então, talvez a sua fé é uma fé de mobilete. Desculpa, é o exemplo que deu para dar hoje. Você não consegue operar muito, mas ela te ajuda no momento de uma necessidade. Deu para entender? Senhor, só podia me ajudar aí que eu estou sem exemplo hoje. Então, mas é sério. Para você ter uma fé maior, diga, para ter uma fé maior,
o preço é maior. De novo. Então, é a mesma coisa. Parece um exemplo bobo, mas é assim. Por quê? Porque para que você tenha uma fé maior, vai exigir mais de você. Por quê? Porque eu posso ter uma fé gigante para operar, mas você pode ter uma fé pequena para receber. Olha que parece uma bobagem. Tem como eu colocar uma turbina de avião numa mobilete? Não. Então algumas pessoas, elas não têm esse entendimento, essa iluminação, essa revelação. Ela quer que o outro opere na vida dela, porém ela não tem fé suficiente para receber também. A fé não só opera, ela também recebe. Repete. Exatamente. Eu posso estar cheio da graça e da unção de Deus. Mas, se você não tiver também uma fé para receber, não tem como Deus operar. E esse é o fracasso de muitos cristãos. Eles não têm esse tipo de entendimento. Desculpa. Eles não têm essa revelação, essa iluminação. Por quê? Porque você pode ter um nível de fé para algumas coisas, mas você precisa entender que quando você vai unir a sua fé a outra pessoa, você no mínimo tem que ter uma fé suficiente para receber. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu pego o envelope e falo assim, gente, escute, eu quero que semana que vem você traga uma oferta para a gente arrumar aqui tal coisa. Eu vou trocar lá o banner, não sei o que, não sei o que. Então, eu quero pessoas aqui que tenham a fé, não disse dinheiro, para operar e receber uma oferta de R$1.000. Não disse dinheiro. Você faz um cálculo. Quanto que eu tenho no banco? Tenho R$300. Então, para mim não dá não, pastor. Isso não é fé. Isso é contabilidade, isso é outra coisa. Eu estou falando de fé para operar e para receber. Beleza. Aí eu digo assim, olha, você não tem fé para isso? Que Deus possa te dar isso, você não tem fé? Tudo bem. Eu diminuo o valor. Por quê? Quando eu diminuo o valor, eu estou dizendo assim, a sua fé, ela opera nesse outro nível. Vamos basear isso? Vamos. Pedro no barco, os discípulos, Jesus caminhando sobre as águas. Se assustaram, enfim, tem toda uma história. Se é o Senhor, manda eu ter contigo. Jesus fala, vem. Ele começa a andar sobre as águas. Porém, ele não consegue ir até onde Cristo gostaria. Ele caminha um pouco. A fé dele operou pouco. Jesus vem e o socorre, o toma pela mão. Aí Jesus disse o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Muito simples, porque ele não tinha o nível de fé que Jesus tinha. Mas aí Jesus deu uma bronca nele? Sim, por quê? Escute que eu vou te dizer isso. Os melhores e maiores teólogos do mundo falam isso. Eu aprendi com outra pessoa. Escute. O crescimento da sua fé é responsabilidade sua. Vou falar outra vez. O crescimento da sua fé é responsabilidade sua. Vou falar outra vez.
Você quer aumentar o seu nível de fé? Você quer ter um nível de fé para operar e receber outro tipo de coisa? É responsabilidade sua. Por quê, pastor? Porque eu nunca vou conseguir suprir todas as suas necessidades, mas Deus vai. Vou falar outra vez. Eu, como pastor, nunca vou conseguir suprir todas as suas necessidades, mas Deus vai. Então, Deus pode operar na sua vida o nível de fé para operar, ou Deus pode operar na sua vida um nível de fé para receber. E aí você precisa entender isso. Parece um pouquinho complexo, mas não é. Eu estou sendo aqui bem sucinto, bem simples para você entender. E aí algumas pessoas, elas veem algumas dificuldades, alguns desafios, algumas adversidades, e elas abrem mão daquele desafio. E por que abrem mão? Porque o nível de fé dela não alcança. Isso é complicado. Por quê? Posso dar um exemplo? Os presbiterianos, por exemplo, eles tomam bebida alcoólica. A congregação cristã do Brasil também toma, né, Luiz? Não? Não tomam cerveja, não? Congregação cristã do Brasil, não? Toma, lá, diz que toma. Acho que eles foram da congregação. Brincadeira. Então, os presbiterianos, por exemplo, eles tomam um vinhozinho e eles não vêem problema nisso. Se você conversar com um presbiteriano, você fala assim, tá, mas pode tomar bebida alcoólica? Eles falam assim, pastor, na nossa igreja, o nosso pastor diz que nós não podemos nos... então você já sabe, está cheio de presbiteriano aqui. Na nossa igreja, eles nos... Ai, desculpa, gente. O nosso pastor, nossa liderança diz. Porém, alguns pastores bem maduros, inteligentes, homens de Deus, quando eles estão em um evento social, eles não bebem. Por quê? Porque podem ter irmãos de uma fé pequena e fraca, o qual vão o quê? Se escandalizar. Escandalizar significa se ofender com aquela atitude. Então eles evitam. Entende? Aí, para você entender onde eu quero chegar. Aí as pessoas dizem assim, tá, pastor, e se colocar pinga no pastel? A massa fica sequinha, não fica, gente? Fica uma delícia. Aí eu digo assim, tá, você vai colocar o quê? Uns 3 litros de pinga? Todo mundo comeu pastel? Não, pastor, é um pouquinho só. Eu, Paulo Lemos, é opinião minha, amém? Não vejo problema nenhum. Que nem um amigo pastor nosso aqui, que pregou aqui, falou assim, pastor Paulo, aqui da cidade, tem uma costela na cerveja. Eu falei, tá. E ele começou a rir. Eu falei, conta a história. Ele falou assim, aí eu falei para minha mulher, e ele é muito conhecido aqui na cidade. Eu falei assim, amor, você vai comprar lá cerveja? Você tá doida? Eu vou não. Ele falou, mas eu sou muito conhecido. Ele falou, problema seu. Aí, pastor, imagina um pastor no mercado tentando comprar cerveja, olhando se não tinha membro da igreja, e ele me contando, e eu rindo dele. Falei, fulano, deixa de ser bobo, pastor, causar escândalo nos irmãos. Eu falei, não, você tem razão. Eu falei, e você pegou o quê? Uma Skol, uma Brahma? Ele falou, não, tem que ser aquela bem ruim. Eu falei, por quê? Porque dá um sabor melhor na carne. Eu falei, e aí? Pastor, mas nós comíamos tanto. Eu falei, miserável, você não me chamou, né, seu animal? Então, é o Paulo que diz, eu não vejo problema nisso. Tá. Tem sagu de vinho, o senhor come? Não. E se o senhor não souber? Como? Por quê? Porque ali é vinho, é alcoólico. Eu não gosto de coisa com álcool, eu particularmente. Mas essas coisinhas, as pessoas às vezes ficam muito fanáticas. Não, mano,
vai botar pinga no pastel, o pastor vai vir aqui em casa e vai perguntar, já até pregou na igreja, aí não vai comer o pastel. Ah, você não conta para ele não, se perguntar, fala, não, glória a Deus, você enrola ele. Eu não tenho problema com isso, porque quando você frita aquele negócio, irmão, aquela gordura quente, o que faz com o álcool? Irmão, eu nunca vi ninguém bêbado que parou num lugar e comeu pastel. Rapaz, fui na feirinha hoje, comi o pastel da Cleusa. Tem uma Cleusa, é Cleusa, Neuza? Cleusa, né? Nem conheço ela, irmão. Eu sei que eu passo de carro, às vezes eu vejo, né? Eu nunca vi nenhuma pessoa embriagada porque comeu pastel na pastelaria. Eu particularmente. Mas eu evito. Por que eu estou falando isso para você? Porque algumas pessoas, elas querem arrumar, às vezes, uma desculpa para um vício. Conversando um dia com o Tony falou assim, Paulo, eu bebi muito. Às vezes eu bebia 1 litro de uísque sozinho. Eu era cantor da noite, tocava violão e cantava, até Jesus me salvar e tal. Ele falou assim, hoje eu não ponho uma gota, por quê? Ele falou assim, porque eu não tenho fé nem controle sobre isso. Eu falei, então beleza. Então, a fé, ela tem nível diferente. Gente, não sou a favor de bebida alcoólica, só estou dando exemplo aqui, amém? Fique claro, eu também não bebo, eu nem gosto de sabor, eu gosto de coisa doce. Se você me der um pudim, eu amo, né? Mas eu não gosto, o sabor, e eu nunca tive problema com isso, tá? Só para você entender. Então, o que acontece com algumas pessoas? Se eu for em um lugar, por exemplo, e eu sou o pastor presbiteriano, por exemplo, eu não vejo problema tomar uma cervejinha, um vinhozinho, mas é um evento social da minha igreja como pastor presbiteriano. Não estou falando mal da igreja presbiteriana, pelo amor de Deus, amo, são gente boa demais. Só estou dando um exemplo. E se eu tomar um copo de cerveja ou um vinho, vai escandalizar o meu irmão? O que Paulo disse que eu não posso fazer? Eu não posso. Eu não tenho direito de escandalizar o meu irmão, então eu evito aquilo. Por quê? Isso é questão de nível de fé. E aí, o irmão mais fraco, ele não tem fé para receber aquela minha atitude. Ele não tem conhecimento. Ele não é maduro o suficiente, e aquilo eu posso ofendê-lo. A Bíblia chama a palavra de escândalo. Eu posso escandalizá-lo. Porque o meu nível de fé é um, o nível de fé dele é outro. Quantos estão me entendendo? Amém ou não amém? Então eu quero aprender sobre cura. Eu tenho que ler tudo que a Bíblia traz sobre cura. Eu tenho que pegar livros de homens que foram evangelistas. Vivo Reinhard Bonk, por exemplo. Vou pegar alguma coisa sobre cura com o pastor Reinhard Bonk, o evangelista Reinhard Bonk. Eu quero aprender sobre escatologia, final dos tempos, apocalipse, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, os salvos é um povo, os vencedores é outro. Eu quero aprender sobre tudo isso. Então eu tenho que pegar alguém que trabalhe naquela área, porque eu quero aprender. Eu quero aprender sobre os dons espirituais. Então eu tenho que pegar alguém naquela área. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Agora, se você ler um versículo aqui, outro ali, você lê a Bíblia e tal, você vai estar se alimentando. Não é errado, não é ruim, mas a sua fé não vai crescer naquilo que você deseja. Só para me encerrar, para você entender, é como você fazer. Tinha uma menina na época que eu me formei, lembro dela até hoje. Ela fazia de manhã comigo na faculdade de Direito e à noite jornalismo. Ela só vivia para estudar. E às vezes a gente estava conversando no intervalo, os colegas e tal, e ela falava assim, gente, não sei o que eu faço com tanta coisa, eu não estou dando conta. Mas lógico, filha, você está fazendo 2 graduações, de manhã você faz Direito e à noite você faz jornalismo. E ela às vezes dizia assim, às vezes eu confundo as coisas, eu não estou dando conta. É mais ou menos isso. Então você tem que focar naquilo que você quer.
Pastor, eu tenho uma fé saudável para ser curado, mas para prosperar, a minha vida não vai. Então, o seu nível de fé para ser curado é um nível alto. O seu nível para prosperar é um nível baixo. Então, você tem que manter aquilo que você já tem e potencializar aquilo que é pouco. Quantos estão me entendendo? A sua fé cresce. É assim que funciona. Às vezes nós não temos esse entendimento, essa revelação, essa iluminação de Deus. Aí nós ficamos confundidos. Ah, fulano de tal veio, orou, muita gente foi curada, mas eu não. Tá, o nível de fé dele para operar, entendeu? Operou, algumas pessoas foram curadas, mas o seu nível de fé para receber? Porque no nosso país, a maioria, não são todos, há exceções, digo amém, as pessoas acham que é responsabilidade do pregador, do evangelista, operar na vida deles. Funciona assim não, gente. Pode fechar a Bíblia que eu vou encerrar. Não é assim. Você pode ter um nível de fé para operar, mas você precisa ter um nível de fé para receber. E você tem que se focar naquilo que você quer. Ah, pastor, o meu alvo é ganhar minha família. Ok. Como é que você ganha a sua família para Jesus? Meninos, pode subir aqui? Eu vou encerrar já, gente. Como é que você ganha a sua família para Jesus? Bom, eu ganho assim. A Bíblia diz que eu devo orar, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Deixa eu te abrir os olhos de algo que Deus me ensinou, que vai te ajudar. Amém? Em Marcos capítulo 15, versículo 16, diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ok? Existem alguns princípios que são muito simples, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e consequentemente a tua geração, descendência, casa, família. Ok. Então imagina que eu tenho um primo. O meu primo está viciado em droga, está perdido na vida. Fecha a Bíblia e olha para mim, eu já vou encerrar. Aí eu começo a orar: Senhor, salva o meu primo. Salva o meu primo, sei lá, João, salva. A tua palavra diz isso, isso, isso. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele também faz parte da minha família. Senhor, salva ele, em nome de Jesus. Prepara o coração dele, em nome de Jesus. Amém? Eu estou orando? Sim ou não? Sim. A minha oração está correta? Sim ou não? Senhor, salva o meu primo, tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Salva o João, Senhor, alcança ele com tua graça. Estou orando? Sim ou não? A minha oração está correta? Não. Por quê? Qual é a diretriz que Jesus deu para sermos salvos? Estava frio na Inglaterra? Você foi na Inglaterra? Estava frio? É? Bonita? É? Quer morar lá? Não? Então tá. A comida é ruim? Comida inglesa é ruim? Então, como é que eu faço para que o meu primo seja salvo? Deus, salva meu primo João. Ele está perdido, Senhor. Como é que eu faço? Como é, Luiz? Você que é pregador do Evangelho. Você sabia que o Luiz fala italiano?
É italiano, né? Eu não sabia. Nem você vai casar com ele e não sabia. Ai, nem vou falar nada. Vai casar e não sabe que o cara fala italiano. Você não contou para ela aquela experiência? Tem que contar. Vamos lá, gente. Como é que eu salvo meu primo? Ô Júnior, você falou com os pais da Brenda já? Ela fica vermelha. Vamos, gente, me ajuda aí. Como é que eu salvo meu primo que está nas drogas, perdido na vida? Ó, escute. O princípio de salvação não é um princípio de oração. Repete. Vamos lá de novo. Digo, o princípio de salvação não é um princípio de oração. Qual que é? Qual que é o princípio, gente? Bonita a sua tatuagem. Se eu fosse seu pai, não deixaria você fazer. Davi também fez, quase bati nele. Está lá mexendo na mesa. Então vamos lá, diga, o princípio de salvação é a pregação do Evangelho. De novo. Então, o que eu preciso fazer? Eu falo assim, Senhor, envia alguém para pregar o Evangelho para o João, porque a salvação vem pelo ouvir e não pela oração. Essas coisas que nós erramos, essas coisas que nós falhamos, porque nós achamos que a oração vai resolver. Não resolve. A oração contribui para preparar a terra, mas ninguém é salvo por orar. A pessoa precisa ouvir o Evangelho e receber Jesus. Ele não disse, ide por todo mundo e orai por todas as pessoas. Não, ele disse, ide por todo mundo o quê? E prega, ensina a palavra, o Evangelho. Então, meu primo mora lá no interior de São Paulo. Eu moro aqui no interior do Paraná. Por isso que nós somos VIP. Veio do interior do Paraná. Eu vou orar para que Deus envie alguém que vá pregar o Evangelho para ele. Jesus falou assim, orai para que o Senhor da seara, Jesus diz que é o mundo, mande ceifeiros, trabalhadores. Por quê? Porque uma pessoa, ela só será salva se ela ouvir o Evangelho. Ela precisa ouvir o Evangelho. Diga, diga alguma coisa. Você entende? Eu não posso sair fazendo as coisas, não porque eu vou orar e Deus vai me abençoar. Por isso que eu digo, o cidadão, ele está em uma igreja há 1 ano, 2 anos, e daqui a pouco ele resolve abrir uma igreja, não tem um estudo profundo da palavra, não buscou conhecimento, não buscou revelação, não ouve ninguém, não ouve. Eu já falei muitas vezes aqui na igreja que eu não posso fazer determinadas coisas porque eu tenho lideranças acima de mim que não me permitem. Eu não estou solto e faço o que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. Posso ouvir um amém? Então a pessoa, ele resolve abrir uma igreja e ensinar qualquer coisa e começa a gerar um monte de confusão. Rebecca Brown tem um dos livros mais fantásticos sobre libertação que eu já li. Ele veio para libertar os cativos. Alguém já leu? Só que não é um livro para todo mundo. Por quê? Porque aquilo é uma experiência de vida. Não é doutrina. Doutrina teológica é outra coisa. Aquilo pode ter funcionado muito legal para ela lá nos Estados Unidos. No Brasil, meu filho, a coisa aqui é muito diferente. E nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender isso. Então, qual é o nível de fé que você tem? Para operar e para receber. Você tem que ver isso. Isso é com você, não é comigo. Vamos colocar de pé?
Querido Deus, tantas coisas nós temos, a nossa alma, o nosso coração. Fala com o Senhor agora, feche seus olhos. Deixa Deus ouvir um pouquinho a sua voz e o seu coração.